Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. O que tens pedido para Deus? O que muitas vezes nós pedimos para Deus? Às vezes pedimos para Deus coisas, riquezas, né? Pedimos alegria, pedimos paz, pedimos tantas coisas para Deus. E o que Ele pede para nós? Nós somos muitos do pedir e Ele pede para nós que devemos ser parceiros com Ele. Que Ele conclui para nós, mas Ele quer dar e fazer por você, não por Ele, mas junto com você, né? Ele dá a semente, você planta, Ele germina, você colhe. Ele quer participar daquilo que nós pedimos para Ele. O problema é que queremos pedir para Deus. E no momento em que Ele nos concede, nós esquecemos quem foi que nos deu. Às vezes pedimos força para Deus. Senhor, me dá força, meu Deus. Me dá força, Pai, para isto e para aquilo. Ele permite que sejamos fracos, para que nós enxerguemos em nós um sentimento de humildade, que sem Ele não podemos nada. Pois no momento em que Ele concede a força para muitos, entra dentro deste o coração da ingratidão, de achar que fez tudo por si mesmo e que esqueceu do pedido que foi feito antes. A humildade Ele coloca no coração. Às vezes pedimos para Deus riquezas, não é? Riquezas de bens, de ostentar isso e aquilo. Ele permite vivermos na simplicidade, pois conhece a arrogância que está no coração de cada um. Muitos se perdem dentro do seu ter e do ser, porque ele diz, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E ele jamais dá asa para a cobra. Aqueles que muitas vezes conseguem, muitos conseguem, e esquecem de Deus. Quando ele diz, não é, que o rico não entra no reino, ele não está falando que os ricos são amaldiçoados. Não, ele está falando do orgulho, da avareza, não é, da arrogância, do eu sei, do eu sou, do eu posso, e daquele que nada divide, e daquele que não olha para os simples e para aqueles que necessitam. E exatamente por isso, por ele conhecer o nosso coração, ele tem sede de nos salvar verdadeiramente pela nossa fidelidade e simplicidade que Ele depositou no nosso coração. Pedimos muitas vezes para Deus o poder, não é? E Ele nos dá primeiro a humildade para compreender que todo o poder é dele e que é com Ele e através dele que realizamos e fazemos muitas coisas. Pedimos para Ele fazer grandes viagens, sonhos de fazer grandes turismos. E Ele nos faz fazer a grande viagem, a maior da nossa vida, que é entre a razão e o sentimento, para ver se estão em equilíbrio, se não somos racionais demais e se o nosso coração não tem desejos que não combate com aquilo que Ele pede. Porque Ele diz que aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E tudo isso Ele faz para encontrarmos com Ele primeiro. Nesta viagem, Ele vai mostrar que se nós assim o fizermos, esse grande turismo entre razão e sentimento, teremos um encontro pessoal com Ele. Pedimos para Ele a tampa, né? Na vida sentimental, a tampa, outros pedem a panela. Aí, quando Ele vai preparar, nós o atropelamos, buscando tampas erradas e panelas erradas. E depois ficamos reclamando no meio do caminho. Como que eu não vi isso? Como que eu fiz isso com a minha vida? Por que me fiz viver com esta pessoa? E Ele antes disse, porque antes não entendeu e não esperou, quando pedisses para mim, providenciar para você a tampa para a sua panela ou a panela para a sua tampa. És apressado demais e conhece o ditado? Aquele que diz, não é? Que podes tudo, não pode nada, e o apressado come cru. Eis o momento quando também nós pedimos para Ele, então, Senhor, me dá a paciência. Quando
pedimos para Ele a paciência, Ele permite-nos a prova, que é dentro desta prova, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos ensinar, porque o grande professor por excelência, como é Deus, Ele ensina na prática, não é? Como saber se você realmente recebeu a paciência, se Ele não permitir a prova, para que você, naquele momento, pratique aquilo que você pediu. Pedimos para Ele, muitas vezes, em muitas situações, sabedoria para fazer ou realizar tal situação. Ele nos pede audição para Ele nos ensinar que um dos princípios da sabedoria é a humildade, de entender que no processo do caminho você não sabe nada, que no processo do caminho existem mãos que possam caminhar e fazer com você e mostrar para você, e que a vida ela é compartilhada, não é? Que a sabedoria é derramada a todos. E quando nós nos colocamos num processo de audição, que é a porta da sabedoria, a chave dessa porta é a humildade, aí já estamos crescendo no saber, no conhecer. Pedimos dentro desse processo para Ele a fé. Senhor, dê-me fé, então. E Ele nos pede, então seja perseverante, fiel, dentro de um processo de amor, de fraternidade, de carinho, de compreensão, de respeito e de oração. E é nesse momento em que vemos por que isto não acontece. Por que ando tanto, espero tanto e nada acontece na minha vida? E Ele vai responder: faltou a audição, que é a porta para o saber e da compreensão, e a chave que estava nas tuas mãos, que é a humildade, para compreender que sou eu que realizo e faço todas as coisas. Dentro desse processo, pedimos para Ele nos ensinar a amar. Aí, Ele nos apresenta e aponta para nós a sua cruz, mostrando como amar, levantando quando no meio do caminho Ele caiu, calando muitas vezes diante dos açoites e dos ataques, ensinando buscar palavra de sabedoria, esperar o tempo do Pai. Ele nos ensina, dentro desse processo do amar, que aquele que renuncia à sua cruz não é digno dele. Pedimos para Ele, dentro desse processo também, pedimos a saúde. E num processo do caminho, Ele permite a dor. Pois é na maioria das vezes da dor, que é a única hora que nós o chamamos de Pai. É o único momento em que clamamos o nome dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Pai do céu, não aguento mais. Muitos não compreendem aquilo que se diz, não é? Que muitos buscam e vão reconhecer o Pai na dor, porque na alegria está a arrogância, a ostentação do ser e do poder, do se achar tudo e sabendo que não é nada. E dentro desse processo, quando clama, Pai, eis-me aqui, Ele vai se aproximar e dizer, então eu posso fazer tudo na sua vida. Lembre-se, querido e querida, não é? Que a cura do pedido vem de dentro do nosso coração. Todos os pedidos que queremos de Deus professa e está dentro do nosso ser. Um desejo que está dentro de nós. Por isto, quando Ele vai realizar o pedido, Ele vai começar também por dentro de nós. Para que Ele possa dar aquilo que pedimos e aquilo que queremos, Ele vai fazer o mesmo. Se o desejo do ter e do ser está dentro de nós, Ele vai começar lá dentro também a mudar o recipiente que muitas vezes não está limpo.
que precisa de restauração, senão vai vazar a graça. Então ele começa a cura por dentro, como fez no cego de Betsaida. Quando apresentaram o cego para ele tirou o cego de dentro da aldeia e levou para fora. E ele cura o cego primeiro no coração, e no segundo momento ele cura a visão. E a partir daí ele diz para o cego: vai para casa e não volte mais na aldeia. Por isso, precisamos saber e ver em que aldeia nós estamos caminhando, em que aldeia estamos vivendo, para que Deus está pedindo para você e para mim: vá para casa, não volte mais nesta aldeia, para ser curado, libertado, agraciado e cheio de alegria. Um beijo no seu coração. Reflita nisso e compartilhe esse vídeo. E até o próximo.